Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje, continuando com a história de Moisés, do Mar Vermelho para o Monte Sinai. Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, eles cantaram o hino da vitória a Deus. Eles cantaram louvores de gratidão ao Senhor. Agora estavam livres dos seus inimigos da escravidão do Egito. A viagem continua, mas não sem provações. Vamos ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 22 ao 26. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso, aquele lugar é chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: "O que vamos beber?" Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: "Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês." Os israelitas viajaram ao deserto de Sun, onde não tinha água para beber. Tudo ia ficando mais difícil nesta caminhada. É tão rápido que o povo de Deus se esqueceu de seu poder para providenciar o necessário e começaram a reclamar e a murmurar. Mais uma vez Deus resolveu a situação deles. O seu povo estava começando a falhar na prova dada por ele. Cuidado com a murmuração quando Deus nos colocar à prova. Tenha fé em vez de murmurar. Os israelitas continuaram a viagem até Elim. Veja em Êxodo capítulo 15, versículo 27. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali perto da água. Elim foi um oásis no meio do deserto. Na vida cristã, há tempos de provas divinas e sofrimentos, mas também tempos de bênçãos maravilhosas. Essas bênçãos só veio depois de ter passado pelas provas desafiadoras da vida. Partindo de Elim, chegaram ao deserto de Sim. Veja em Êxodo 16, 1 ao 22. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do 2º mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: "Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxemos para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão." O Senhor Deus disse a Moisés: "Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No 6º dia deverão juntar e preparar o dobro do que costuma juntar nos outros dias." Então Moisés e Arão disseram ao povo: "Hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós?" E Moisés continuou: "É Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações
são contra ele e não contra nós. Pois, afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado menos. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. Aqui, os israelitas achou outra razão para reclamar e murmurar. A estação do deserto é aquela que muitas vezes nos faz sentir perdidos, desamparados e abandonados. O interessante sobre o deserto, porém, é que é uma mudança de perspectiva, transformação de vida e formação de fé natural. Deserto é um lugar de direção de Deus. Deserto é um lugar de livramentos. Deserto é um lugar de milagres. Deserto é um lugar para marchar e não ficar paralisado. Não é um lugar de murmuração ou reclamação. É um lugar para prosseguir para o alvo, porque Deus fará grandes milagres acontecer nesta jornada. Deserto é um lugar de proteção divina. Ao fim da jornada pelo deserto, aprendemos a não nos preocupar com as circunstâncias. Não importa se a montanha é muito alta, se o vale é muito profundo ou se o deserto é muito extenso. O Senhor estará conosco e nos guardará. Porque Deus nos leva a passar por desertos, é para nos preparar, para nos provar, nos purificar, nos moldar, nos capacitar. O deserto é necessário, o deserto é onde Deus irá nos aperfeiçoar. Não temas a repreensão do Senhor, pois Ele só ensina quem Ele ama. Se você está passando pelo deserto de Deus, é sinal de que Ele não te deixou. Não murmure. Busque ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma. Bata na porta da misericórdia. Não seja como os israelitas que ficaram lembrando do Egito e das coisas do passado, do que eles comiam lá. Depois de todos os livramentos que eles receberam, veja só que coisa vergonhosa.
ficar lembrando da vida passada, mundana e das coisas do mundo com desejo. Isso mostra que nós não somos perfeitos. Ainda tem desejo da carne e esse desejo tem que ser tirado de dentro de nós. Precisamos sujeitar-se mais a Deus o tempo todo, em tudo, para não deixarmos com que a carne tome conta da nossa vida. Mostra-nos também que Deus é longânimo com o seu povo, porque mais uma vez supriu a sua necessidade, apesar da murmuração com o maná e as cordonizes. O Novo Testamento diz claramente que o maná simboliza Jesus Cristo, a comida espiritual do povo de Deus. É só Jesus Cristo que pode satisfazer a fome espiritual que o povo tem de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro pão dado pelo Pai do céu. Amém? E finalmente os israelitas chegaram em Refidim. Vejam em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 7. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de vocês em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? E reclamaram pela terceira vez, de novo foi por causa da falta de água. Em vez de orar a Deus e confiar em Deus para suprir a necessidade, reclamaram. O Senhor mandou Moisés ferir a rocha do monte de Horebe no Sinai e saiu bastante água para saciar a sede de todos. A rocha fala de Cristo. Vamos ver também o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. É só Cristo que pode saciar a sede espiritual do seu povo. Enquanto os israelitas estavam acampados em Refidim, foram atacados pelos amalequitas. Vamos ver em Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 ao 16. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficou com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés:
Escreva um relatório desta história a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Os israelitas tinham de lutar pela primeira vez depois de saírem do Egito. O povo de Deus tem que lutar contra os inimigos de Deus. Não sejam enganados. Temos inimigos e eles vão nos atacar muitas vezes durante a nossa vida. Deus lutou com eles e lhes deu a vitória. Nós estamos cheios dos inimigos espirituais. Note que Moisés ficou na frente da luta, levantando as mãos aos céus para ele. Não podia... Mãos ao céu, perdão. Mas ele não podia continuar assim sem a ajuda do povo de Deus. Quão importante foi a atitude de Moisés ao levantar as mãos lá no cume do monte. As mãos levantadas revelam a dependência e a fé que Moisés tinha no Senhor. A força e a vitória de Israel estava diretamente ligada à proximidade do povo para com Deus, através da oração, da fé, da obediência. Posicionar-se no lugar certo e levantar as mãos como sinal de dependência foi a melhor escolha que Moisés poderia fazer. No entanto, a batalha era longa e as suas mãos se cansaram. Glórias a Deus, pois ele não estava sozinho. Levou consigo 2 homens que também entendiam que Israel dependia do Senhor e que o ajudaram a manter as mãos levantadas. Nesse texto, revela 3 fatores que podem determinar a nossa vitória. Estar no lugar certo, na hora certa. Precisamos nos colocar na posição que Deus quer que estejamos. Às vezes achamos que precisamos estar sempre na linha de frente da batalha. No entanto, Deus nos quer no monte, na oração, se consagrando, na dependência total dEle. Se o Senhor te colocou numa guerra, não precisa lutar com as próprias forças. Apenas se coloque na dependência. Lute através da oração. Se consagre, jejue e assim você prevalecerá. Reconheça que precisa de ajuda. Quando confiamos muito no nosso potencial e nas nossas experiências com Deus, achamos que sozinhos vamos conseguir. Muitas vezes ficamos com vergonha de expor fraqueza e medo e até achamos que podemos encarar tudo sozinhos. Moisés tinha quem o ajudasse. Não fique sozinho, não fique sozinha. Reconheça suas limitações e peça ao Senhor amizades verdadeiras. Peça ajuda em oração aos seus líderes, às irmãs de oração e saiba que a unidade traz a bênção de Deus. Ande com as pessoas certas. Moisés escolheu Arão e Hur. Eles tinham a mesma visão. Quando Moisés se cansou, eles podiam argumentar que também estavam cansados e que seria melhor desistir. Mas eles continuaram com Moisés. Contudo, foram eles que sustentaram o homem de Deus. De repente, você esteja embarcando em relacionamentos errados e tem sido derrotado ou enfrentando outro tipo de situação que te faz um perdedor. Hoje, você pode tomar a decisão de andar com Jesus, de andar com vencedores, de ir para a guerra com quem tem a mesma visão que você, que queira te ajudar. Cuidado com o jugo desigual. Nas amizades, você pode ser influenciado de maneira negativa. Amém? Tenha cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro para que você seja vitorioso nas batalhas da vida. Que assim como Moisés, depois daquela vitória, levantou bandeira declarando que o Senhor é Deus, que você também possa vencer as batalhas que se levantam na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas finanças
E saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo e estamos juntos neste propósito. Ser como Arão e Ur. Vamos juntos de mãos levantadas, prevalecendo contra os dardos inflamados do maligno, nos fortalecendo no Senhor e no seu forte poder, vestindo-se as armaduras de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores destes séculos, deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Glórias a Deus. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. João 4:4. Acredite, confie na obra do seu Salvador. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, como está em Tiago 4:7. Deus os abençoe. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva apertando o sininho em todas. Assim você receberá notificações quando eu postar mais vídeos. Amém? Curte, compartilhe, abençoe vidas. Em nome do Senhor Jesus. E você já está abençoado. Deus os abençoe poderosamente. Não desista, prossiga adiante na fé, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ore, confie no agir do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus, Ele é fiel. Ele é o grande eu sou. Ele jamais vai te abandonar. Convide Ele para estar na sua vida. Convide Ele para participar de todos os momentos da sua vida.